Olá pessoal, vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha história. Meu nome é Rose e, como vocês, eu também corri para o Google depois de um diagnóstico de câncer. Então eu estava com 49 anos, imaginando como seria, né, 50 anos, comemorar isso, fazer uma reunião de amigos, de família. E aí eu pensando sobre isso, eu fiquei assim naquela energia boa, né? Mas eu comecei a sentir alguns sintomas de menopausa. Então vinha calorões, eu acordava à noite e os sintomas incomodam muito, né? Não sei se vocês já sentiram, mas assim, eu pensei, eu vou procurar um médico para fazer uma reposição hormonal. Reposição hormonal tem controvérsias, né? E como eu gosto muito de estudar, pesquisar sobre isso, eu queria fazer uma reposição com bioidênticos, né? Que não são remédios. O bioidêntico, ele é idêntico. Se a gente tem progesterona, ele vai repor progesterona. Então não é qualquer médico que faz isso. E eu achei uma médica muito boa, particular, e pedi para ela para que me enviasse os pedidos do exame para eu poder consultar com ela. Ela me deu esses pedidos do meu convênio mesmo, e que facilitou muito a minha vida. E aí eu marquei mamografia que eu não fazia há 7 anos. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque foi impulsionada por esse sintoma que eu estava sentindo, que eu quis ir ao médico fazer essa reposição. Não para fazer mamografia, porque tinha 7 anos que eu não fazia e eu não estava com a ideia de fazer. Um erro total, tá, gente? Não façam isso. Eu tinha alguns pensamentos totalmente errados, pensamentos mesmo de doenças de família, que eu não me enquadrava em câncer, pensamentos de que eu não tinha risco porque eu fazia autoexame e eu praticava esportes, não fumava, não bebia. Então, se eu não tenho casa da família, não fumo, não bebo, pratico exercício, não vou ter isso. Então, pensando nisso, fui deixando passar. Só que quando eu fiz essa mamografia, a médica me chamou para repetir o exame. Repeti na mama esquerda. E aí, quando ficou pronto, no dia que eu repeti o exame mesmo, ela me chamou lá dentro. Falou assim, olha, deu uma alteraçãozinha aqui no seu exame, pode não ser nada, mas eu te indico que você procure logo o seu médico. O que eu entendi disso? Que ela, por imaginar que eu podia só fazer o exame de rotina, jogar numa gaveta e pronto, ela quis me alertar. Ótimo. Fui pro ginecologista, conversei com ele, e uma outra coisa que eu falo pra vocês que aconteceu comigo. Ele assim, olhou minha mama, falou assim, eu acho que não é nada, meio que me tranquilizou e falou pra eu ir para um mastologista. Então, gente, não para no ginecologista, porque de repente, sem sentir o nódulo, sem achar que não é nada, eu vi muitos casos aqui no Google que me alertaram para isso. Então, eu quero ajudar todo mundo, quero fazer um compilado que eu assisti e passando para vocês, né, para ajudar. Então é o seguinte, teve casos de pessoas aqui que com um nódulo grande, o ginecologista falou assim, não, isso não é nada, vai para casa, você tem 25 anos, 30 anos. Gente, não é assim. Então, procura mesmo um mastologista, que é uma especialidade, que ele vai olhar diferente pro nódulo, ele vai ter certeza do que é, tá? Então, o que aconteceu? Fiz essa mamografia, ele me indicou um mastologista, o mastologista me pediu um ultrassom e nesse ultrassom uma biópsia, né? Então assim, né, quando eu fiz o ultrassom, eu já desconfiei que as coisas não estavam tão tranquilas assim, né? Para sondar a médica, eu perguntei para ela assim, olha, eu não tô conseguindo marcar essa biópsia, porque era finalzinho de carnaval e tudo. Eu falei com ela, você acha que eu devo esperar esses 30 dias aqui na clínica ou eu procuro outra clínica? Aí ela falou pra mim assim, deixa eu tentar marcar pra você. Fui lá no guichê, assim, eu senti que ela, né, que era um pouco mais grave. Enfim, voltei no mastologista e consegui fazer essa biópsia. Quando eu fiz a biópsia,
saiu o resultado do exame. E, gente, a gente fica muito... Por mais que a gente já, né, a gente sabe o que é uma neoplasia, um carcinoma, a gente tem noção, né, de o que é isso. Eu fiquei completamente, assim, atordoada. Voltei pro médico porque o nome que estava escrito carcinoma, mas estava aparecendo um título, assim, eu fiquei muito confusa. E aí eu corri, era próximo, assim, do meu trabalho, o consultório do médico, e eu fui lá para perguntar para ele o que era, o ginecologista, não o mastologista, porque o mastologista eu tinha que marcar um retorno, era longe, né? E eu fui lá só para ele me falar. Ele falou assim, olha, é um câncer mesmo, fica tranquila, que essas coisas hoje se resolvem de uma forma tranquila, tem muito tratamento, mas vai, marca no seu mastologista e tudo mais. E aí, gente, nessa hora que você recebe a notícia, é muito difícil. Então, assim, eu tava trabalhando, né? A empresa é minha, do meu marido, então, assim, aí eu voltei pra empresa. E quando chegou lá, eu fui contar pro meu marido, né? Que era mesmo, que era câncer mesmo e tudo, que eu ia marcar um mastologista. E como eu tava conversando com mais pessoas, e aí eu vou ao médico e tudo, a minha radiografia, a minha mamografia deu uma alteração e tal, e aquela, sabe muita gente te acompanhando, e aí eu falei assim, gente, eu brinquei com uma sobrinha minha assim, ela falou assim, se esse negócio não for nada, você vai ter que pagar a cerveja. Eu nem bebo, né? E ela também não, mas a gente quis dizer assim, comemorar, né? Aí eu falei pra ela assim, quando eu saí do consultório, eu falei pra ela assim, eu não vou poder pagar a cerveja. Eu mandei o WhatsApp. Muito triste. Assim, é o mundo caindo e a gente tentando segurar, né? Segurar, sei lá, segurar pra não chorar muito, pra não demonstrar fraqueza, pra não vir todos os medos na cabeça. E meu marido, assim, tentando me ajudar de alguma forma, mas super abalado e tudo. Ai, difícil. Mas aí o que aconteceu? Eu fui para uma mastologista com a biópsia, com tudo. E aí ela me pediu, né, os exames do subtipo do câncer. Até esqueci o nome do exame, que é para saber, pegar o mesmo material lá no laboratório para descobrir qual que era o subtipo do câncer para poder fazer os tratamentos baseados nisso, né? Então, assim, esses momentos são momentos que a gente, parece que a gente entra numa nuvem, assim, e fica vivendo num filme, né? Anestesiado, sem saber direito o que tentando viver uma vida normal, trabalhando, fazendo as coisas, mas com aquela... sem graça, né? Sem graça, sem saber, né, o que pensar, com medo, com muito medo. E aí eu voltei na mastologista. Quando eu voltei na mastologista, ela falou assim, olha, e uma dica que eu vou dar para vocês aí, que eu faço, eu tenho um aplicativo de gravar voz, e eu acionei ele, por quê? A gente fica muito perdido, a gente não sabe direito como fazer, e a médica foi muito gentil comigo, que ela me deu o celular dela, que normalmente, né, um médico de convênio, ele não vai fazer isso. E ela me deu o número do celular dela, se dispôs a conversar, né, a me responder as perguntas. Mas eu, assim, eu acho que eu tenho que acionar no momento mais grave. Enfim, corri pro Google, fui pesquisar sobre o tipo do tumor, que era HER2 positivo hormonal. E ela já tinha me falado sobre os possíveis tratamentos, né? Se fazia químio antes, se fazia químio depois. E eu não tinha noção do que era uma químio, né, gente? Eu não tinha a menor noção. E aí até me falaram que era melhor fazer a cirurgia primeiro. E assim, a gente fica muito anestesiado, né? Nas pesquisas que eu fiz,
Eu procurei e apareceu para mim um médico chamado Dr. Douglas Gomes. Ele é mastologista. E ele é muito, assim, gentil, educado, muito comprometido com a causa. Então, acho que vale muito a pena ir lá para poder saber daquelas questões mais técnicas, que eu vou passar para vocês a minha vivência, né? A história da minha vivência, como que eu me comportei diante de tudo, como que foram os meus sintomas, tudo da minha vida, da minha história, que pode ajudar, com certeza. A minha ideia é essa, para que a gente passe por esse processo com mais tranquilidade, né? Com mais apoio, porque quem passou é que pode ajudar. O Dr. Douglas, ele vive isso no dia a dia dele. É lógico que ele não teve o câncer, mas ele tem a parte técnica e ele é extremamente humano. Então ele vai carregar a gente um pouquinho aí no colo, que é o que ele faz, né? Então, quando eu descobri, né, que o nódulo tinha 2 centímetros e um pouquinho, a médica falou para mim assim, olha, no seu caso, primeiro é quimioterapia e depois a cirurgia. Por quê? Se a gente faz cirurgia antes, a gente perde a oportunidade de atacar o HER2, que é uma proteína que vai receber, junto com a quimio, um remédio específico para eliminar o câncer. Então, isso faz com que ele vá diminuindo e a cirurgia fique bem menor. Então, eu fiz 18 quimioterapias e depois fiz a cirurgia, fiz uma cirurgia do quadrante, né? E depois que eu fiz a cirurgia, 1 mês e meio depois, eu fiz a radioterapia. Então, eu vou dividir os vídeos para ficar mais interessante, para vocês terem tempo de assistir um, depois assistir o outro, para não ficar cansativo e para ir contando para vocês da minha experiência, tá? Porque a minha ideia é passar um pouquinho da experiência, de uma forma mais leve, sem romantizar e tudo, né? Porque o câncer é uma doença muito difícil, muito complicada. Mas hoje já tá fazendo 8 meses, né, que eu comecei o meu tratamento e graças a Deus hoje eu já tô muito bem. Eu tô podendo falar para o mundo como foi e a gente sai com esse propósito assim, né? O que eu vou poder fazer para ajudar, para dividir, porque como a gente fica muito fragilizada, a família, às vezes a gente não dá, eu não dei conta de chegar e conversar só com as amigas, com a família, não, porque primeiro elas não têm essa experiência para trocar com a gente, né? Elas não viveram isso, né? Então, assim, fica difícil, a gente precisa de alguém para poder dividir, chorar, pesquisar. Ir pro Google é um acalento. Os médicos tentam fazer com que a gente não tenha tantas informações e informações truncadas mesmo, de gente muito pessimista, gente que sentiu tudo, toda a lista que tava lá de efeito colateral, a pessoa sentiu tudo. Então, isso é muito difícil. Eu não vejo isso como uma coisa positiva, né? Então, eu queria tirar a mulherada disso aí, de mudar um pouquinho essa visão. E eu sofri coisas que eu não precisava ter sofrido por ficar assistindo. Gente, assim, eu tentava tirar, né? Pegava esse vídeo aqui, ele não é produtivo para mim, ele não vai me ajudar, mas aí a ânsia é tanto, né? Os medos são tantos, e você não vai na hora que você tá lá no médico fazer uma sabatina, perguntar tudo, não vai, não tem como, eu não vou acionar um médico para ficar fazendo esse tipo de pergunta, até porque você deve até marcar uma consulta, enfim. Então eu acho que o Google é uma solução sim, tem que fazer uma peneira, né, para poder fazer uma coisa produtiva. Vou passar para vocês tudo que eu aprendi, tudo que foi positivo, tudo que eu passei, falar sobre detalhes de quimio, de rádio, falar coisas que me ajudaram,
detalhes simples, coisas simples que me ajudaram demais, porque passa, né? E a gente vai sair muito melhor disso. Então a minha ideia, se vocês tiverem gostado, fala pra mim, me dá um feedback, conta um pouquinho da história de vocês também, o tipo do câncer, né? Em qual parte do tratamento que vocês estão, se vocês têm alguma pergunta específica, que aí a gente vai, eu vou fazer isso no próximo vídeo, falando detalhes do tratamento.